Olá, gente, tudo bem? Prontos para mais um pouco de John Gottman e Nan Silver, do livro O que faz o amor durar? Vamos lá. Bom, o que eu vou trabalhar hoje nesse vídeo é continuação dos outros vídeos, tá? Então, nós vimos a questão de afinar, né? Ou seja, aquelas habilidades que o Gottman passa para nós aprendermos a ouvir, nós aprendemos a falar quando está pegando alguma coisa difícil na relação, ou às vezes até quando nós queremos simplesmente trazer um tema. Às vezes nem é uma briga ou algo difícil, mas simplesmente queremos começar a conversar sobre algo e sabemos que esse algo não é lá muito fácil. No vídeo de hoje, eu vou trazer algumas coisas aqui que o Gottman fala para o que fazer depois. Então veja, é muito importante estar relembrando. A primeira parte da afinação envolve você ouvir e você falar. Na primeira parte desse trabalho, a gente não tenta chegar a alguma conclusão, a gente não dá opinião sobre o que o outro está falando, a gente não busca soluções. Primeiro, apenas ouvimos. Pô, Kim, mas só ouvir? Pô, só ouvir. Só que só ouvir é tudo, né? A maior parte dos casais, quando eles vão para terapia, uma das coisas que fica muito claro para qualquer terapeuta de casal é o quanto que as pessoas falam, mas não se escutam, né? Aquela famosa cena, esposo ou esposa, fala, 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 fala. Aí a primeira coisa que o outro diz mas, ou seja, joga tudo fora. Então, é muito importante essa questão de ouvir o parceiro. Né? Ou seja, eu ser capaz de dizer com as minhas palavras o que aquela pessoa ali está ouvindo, está falando, está vivendo, está sentindo, e aquela pessoa concordar. Então, você me fala, fala, fala um monte de coisa. Eu só faço uma outra pergunta para ver se eu estou entendendo adequadamente. Aí, ao fim, eu vou te dizer, então o que você está sentindo é pá, 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 pá. E você vai falar, é isso mesmo. Então, este é o primeiro momento. Momento de criar entendimento. Sem entendimento, não tem que fazer DR, gente. Não adianta fazer DR se você não entendeu. Não adianta fazer DR se você não conseguir perceber o que o teu parceiro está sentindo e por quê. Não tem DR para fazer porque não tem conteúdo nenhum. Aí é só a tua percepção versus a percepção do outro. E não um entendimento meu sobre a tua percepção. E isso é fundamental. Ok? Bom, quando isso está ok, que o Gottman vai trabalhar e agora eu vou ler. Quando vocês dois se sentirem ouvidos e compreendidos, comecem a negociar suas diferenças. Durante esse processo, permaneçam abertos à influência do cônjuge, mas não cedam demais. Quando a resolução do problema não dá certo, geralmente é porque um dos membros do casal concorda em ceder demais e depois entra em negação. Para evitar essa confusão, comecem identificando suas necessidades centrais para garantir que vocês e seus cônjuges tenham certeza e clareza de quais concessões vocês não podem fazer. Isso aqui é bem importante, e ele faz uma recomendação, né? Recomendo que os casais escrevam essas necessidades e desenhem um círculo ao redor delas. Não consigo viver longe da minha família. Tenho que fazer exercício todos os dias, né? Ele dá exemplos. Então, uma coisa muito comum é que as pessoas vão para uma discussão sem pararem para perceber o que elas querem negociar, o que elas dão conta de negociar. Elas vão para a negociação assim meio que é o Deus dará, né? Vamos só negociar. Mas, gente, uma negociação, eu preciso saber quais são os meus recursos, quais são as minhas necessidades, o que eu estou disposto a ceder, o que eu não estou, o que se eu ceder vai ter um alto custo para mim, o que se eu ceder é ok. Né? Por que essas informações são importantes? Porque nós estamos falando aqui, nós não estamos falando aqui de fechar um contrato rápido. Né? Tipo, vendedor, né? Todo mundo tem meio medo de vendedor, por quê? Porque geralmente o cara quer fechar o contrato e depois dane-se. Depois é depois, não é com ele, é com, sei lá, a equipe de RH, ou pós-marketing, enfim. Não é ele que vai resolver o pepino, né? É alguém. Então, geralmente as pessoas têm medo de vendedor por causa disso, mas o interessante é que quando as pessoas vão para algumas discussões maritais, elas se comportam exatamente como um vendedor. Elas querem fechar logo um acordo. E muitas vezes uma conversa, para ela ser, digamos assim, de fato bem sucedida, ela demora uma, duas, três, quatro, cinco conversações para ela realmente ser bem feita. Entende? Para você realmente bater o martelo e falar, agora é isso que nós vamos fazer. Então, isso daqui é muito importante. Tenha certeza do que você pode ou não pode abrir mão.
entenda assim, ó. Ah, mas eu tenho medo de dizer que eu não consigo abrir mão disso ou daquilo. Se você disser, você não vai estar abrindo mão do mesmo jeito, porque no fundo você vai cobrar o teu cônjuge mais tarde. E essa cobrança é muito pior do que você dizer que você não consegue. Por que é pior? Porque depois o teu cônjuge vai falar, e vai falar com razão, mas você disse que você podia abrir mão disso. E isso não é jogar na cara, né? Muita gente, mas você fica jogando as coisas na cara. Não é jogar na cara, isso é ser honesto. Você me disse que você podia abrir mão, agora você tá me dizendo que você não pode. Pô, como é que é essa tua história aí? Tá? Então, isso também revela a tua coerência e o quanto você realmente está determinado a estar bem na relação. Porque se você fica falando que pode fazer coisas que no fundo você não pode, você não está ali na relação. Você está querendo tapar um sol com a peneira. Tá? Muito bem. Aí ele fala, tá? Isso eu acho bem legal, porque ele é bem honesto. Preparem-se para uma boa luta e para muita busca por maneiras de conjugar as áreas de consenso de vocês dois até arranjarem uma abordagem que ambos aceitam, né? Então, entenda que um casamento bom é um casamento com brigas, é um casamento com disputa, sim, tá? Ou seja, as pessoas têm essa ilusão de que tem que resolver rápido e com o mínimo de esforço e de dor possível, e não é bem assim. É falar, é refalar, é falar de novo, de mais uma vez, e assim vai, até que se chegue no consenso. Por isso que eu falei agora há pouco. Não é para ser rápido. Não busquem uma solução rápida. Busquem uma solução boa. Busquem uma solução que eu gosto de chamar de solução sustentável. A questão é, eu vou conseguir fazer isso o resto da minha vida? É que nem, por exemplo, você trabalhar com questão de emagrecimento. A gente não pensa em emagrecimento, a gente pensa em manutenção de peso. Qual que é o teu peso ideal? 70 quilos. Tá ok. Quais são os comportamentos que eu tenho que ter o resto da minha vida para manter, ao resto da minha vida, 70 quilos? Tá? Quais são os comportamentos que eu tenho que ter para manter o meu casamento bem? Tais comportamentos. Eu dou conta disso. Eu realmente dou conta. Vai que uma coisa ou outra, às vezes a gente não sabe, a gente tem que experimentar, ok, né? Não é para ser assim, mas assim, é importante essa pergunta. Porque se você se compromete com algo que no fundo você sabe que não dá conta, a conta vai vir mais tarde, né? Vai vir mais tarde na forma de encheção de saco do teu cônjuge, e aí a pessoa vai ter razão, porque a pessoa vai estar te dizendo de algo que você se comprometeu e não está cumprindo, né? Da tua autoculpa, de cobranças que você vai fazer em relação ao cônjuge, tá? Então a conta sempre vem. Há circunstâncias que podem impedir o sucesso do consenso. Se no final das contas o sonho de um dos membros do casal é o pesadelo de outro, não tem como. É comum que apenas um dos cônjuges queira ter filhos, por exemplo. Né? Mas quando o esquema para lidar com isso, vocês podem terminar o relacionamento com uma compreensão clara de por que cada um precisava seguir em frente. Eu gosto quando ele fala isso por causa do seguinte. O que ele está querendo dizer aqui é: não partam do pressuposto de que vocês vão discutir e que vocês vão continuar juntos. Isso é bem importante. Eu canso de trabalhar em consultório com esse tipo de dinâmica, porque é um tipo de dinâmica difícil mesmo, né? Que é assim, mas ela fala e não faz. E eu falo, pois é. Ele fala e não faz, ela fala e não faz. E faz isso sempre. E faz mais de 2 anos que a gente tá nessa. Pois é. E faz mais de 2 anos que vocês estão nessa. Então, por que eu faço essa repetição? Porque muitas vezes o grande problema de um casal é que ele não sabe se separar. Às vezes as duas pessoas estão vendo que não vai para frente, mas eles não conseguem dizer isso um pro outro. Chega. E às vezes não é nem porque não se gostam, bem pelo contrário. Às vezes é porque se gostam muito, porque tem um afeto muito grande, né? E por este afeto as pessoas não conseguem sentir aquela dor de, mas eu vou abandonar, eu vou tirar, vou parar de ver essa pessoa. Tá? Então muitas vezes os casais ficam brigando em torno de vários temas que não são importantes, porque às vezes tem um tema só que é importante, e nesse tema que é muito importante para ambos, os dois não concordam. Então eles ficam orbitando ao redor desse tema sem chegar a esse tema de fato. E muitas vezes o fato é que não dá mais para continuar. Tá? Agora, ter clareza disto é muito importante.
E é o que faz com que as pessoas, por exemplo, consigam terminar bem. Terminar bem não é sem sofrer, é com muita dor, é com muito sofrimento. Mas é com uma dor e um sofrimento que estão assim, tá doendo, mas eu sei que é o certo pra mim. E muitas vezes isso é mais importante do que continuar uma relação que já tá fadada ao fracasso. Tá? Muito bem, gente. Então, eu queria falar um pouco sobre isso e vou fazer mais um vídeo ainda a respeito desse capítulo, tá? Onde a gente vai falar a respeito de estratégias para curar um pouco mágoas e feridas do passado. Mas esse vai ser o próximo vídeo, ok? Beijo pra vocês. Até a próxima.